Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Salve galera do Enem, pedindo bênçãos, entidades do tempo para falar com vocês hoje sobre a América Latina e não somos sobre nós, né? Vamos falar sobre os nossos hermanos, sobre os nossos vizinhos. Galera, a gente está falando no Brasil sobre o período da ditadura militar e agora vamos falar sobre as ditaduras e os governos populistas que aconteceram por toda a América Latina. Lembrando que a América Latina é toda a América que vai do México até o sul da Argentina, os nossos amigos hispânicos. Galera, então vamos começar a falar sobre a primeira grande revolução que vai acontecer no século XX, que é a chamada Revolução Mexicana. E aí, deixa eu ver, acho que minha bateria acabou aqui. Dá uma olhadinha aí. E assim, galera, a Revolução Mexicana, ela é super complicada. Pô, não é possível. Não é possível, porra. Caraca, o dedo do maluco tem energia aqui, porra. Então, a Revolução Mexicana, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa só, galera, porque envolvem 4 presidentes, mais um ditador, e nada disso cai. Se você quer saber sobre a Revolução Mexicana, tem um livro do Hobsbawm muito bom para quem quiser estudar melhor. Mas como eu tô aqui para te preparar para o vestibular, eu quero que vocês entendam uma coisa. Qual é o problema do México? Ele é controlado pelos latifundiários e é um dos países com maior concentração de terras de toda a América. Então, a revolução se faz por quem? Pelos camponeses, liderados por 2 caras. Ao sul, Emiliano Zapata, figura amada e adorada pelos mexicanos. Até hoje existe um exército revolucionário na parte sul do México que se autoproclamam zapatistas. E esse cara é o autor do Plano Ayala, o plano que previa uma grande reforma agrária. E ao norte, Pancho Villa, mais falastrão, mais caricato, né? Um pistoleiro com seus longos bigodões, muito carismático também. E os dois tinham os mesmos objetivos, que era uma justa distribuição de terras para os camponeses que o apoiavam. Então, pessoal, a Revolução Mexicana, geralmente as questões sobre revolução qual o objetivo dos camponeses? Qual o objetivo dos revolucionários? Reforma agrária. Ou era, qual o problema que vai levar à Revolução Mexicana? Concentração fundiária. Quase sempre é assim que funciona. Então, a Revolução Mexicana, ela é, antes de tudo, uma guerra civil entre camponeses e proprietários de terra. Depois de longos anos, a gente vai de 1911 até 1917, com ataques esporádicos em vários lugares diferentes, ao final, quem ganha é um exército chamado Exército Constitucionalista. Olha que doideira. E é um exército feito por setores do exército e da burguesia. Então olha que maluquice. A guerra é entre fazendeiro e camponês, e aí vem um exército legalista formado por burguesia e militares,
setores urbanos que abafam os setores rurais. Zapata e Villa, nesse processo, acabaram sendo assassinados e o México, então, vira uma república, com uma nova Constituição de 1917, república liberal, democrata, divisão entre os poderes, Estado laico e olha que bacana, leis trabalhistas para os trabalhadores em geral e uma reforma agrária meio estranha, mas que vai ser importante durante o processo agrário da terra. Então, quando eu falar com vocês, quando vocês verem uma questão de Revolução Mexicana, vocês vão pensar, Zapata e Pancho Villa querem a reforma agrária pelos camponeses. Esse é o intuito. Os latifundiários, donos do poder, não querem permitir a distribuição de terra. Porrada entre latifundiário e camponês, vem o exército das cidades, feito por militares e burguesia, que finalizaram a Guerra Civil. Show? Entenderam? E aí começa o governo, não logo depois, né? Mais ou menos uns 14 anos depois, assume um cara chamado Lázaro Cárdenas. Esse senhor aqui, já vou falar sobre ele. E o Cárdenas, ele é um representante desse conceito que nós já trabalhamos quando eu falei com vocês sobre Vargas, né? Que é um conceito populista. E eu acho complexo pra cacete, porque assim, o Cárdenas, por exemplo, ele é um cara, se com Vargas, eu já acho complicado chamar o Vargas de populista, porque ele faz um governo que realmente mexe com as estruturas sociais, que mexe com as estruturas econômicas. O governo de Vargas é incomparável, tipo assim, o que o Brasil era antes e o que o Brasil foi depois, e que na CLT de 43 ele também faz pelo camponês, não é tão justo chamar o Vargas de populista. O Cárdenas menos ainda. Mas, sendo um contexto um conceito complexo e difícil de entendimento, o que é importante a gente lembrar? Que o populista é o cara que ele quer ganhar o apreço das massas. Então ele é paternalista, ele é o pai dos pobres, ele é a mãe dos descamisados, igual foi Evita Peron. Ele sempre tem essa ideia de que ele é o grande acolhedor e que ele vai fazer de tudo para melhorar a vida do pobre, beleza? Ele vai melhorar, mas não necessariamente vai transformar para sempre. Porque o necessário é ganhar o amor para quê? Para ter os votos. E são verdadeiros fenômenos eleitorais. Perón, Vargas, Cárdenas, o Velasco Ibarra do Equador, o Juarez Árabes da Guatemala, mas aí também, galera, isso aí não cai em lugar nenhum, tá? Vou falar só os que caem. Vou te falar que o México também, nunca vi cair Cárdenas em lugar nenhum. É mais Perón e Vargas, e depois a situação do Chile. Mas eu quero que vocês entendam que o populista, ele faz o necessário para ganhar o coração do povo, com medidas que não necessariamente vão transformar a vida do povo. É o cara falso, ele é o cara que usa o seu carisma para ganhar popularidade, mas que não necessariamente realmente muda a vida da galera. Bom, o Cárdenas, ele tem toda essa questão, né? Então, por que eu acho que o Cárdenas, por exemplo, ele não é um cara tão populista assim? Porque ele faz por todo mundo, cara. Ele, primeiro, ele consolida a reforma agrária. Porra, imagina o Vargas mexer na propriedade privada brasileira, meu irmão. O vagabundo ia cortar a cabeça do Vargas. Ele fez. Ele fez uma reforma agrária contundente e que vai melhorar a vida do camponês. Ele, ao mesmo tempo, faz leis trabalhistas. Ele amplia aquelas leis que foram feitas em 17. Se ligaram?
cria a Pemex. A Pemex, petróleo mexicano, é maior que a Petrobras. Para tu ter uma ideia. Se ligou? Mas, ao mesmo tempo, também não vai romper com a propriedade privada. Ele não é comunista. A propriedade privada existe. Mas se tem terras improdutivas que não estão sendo produzidas, serão confiscadas. E ele foi um cara muito importante, assim, para o México, acredito eu. Que seja o presidente mais popular da história do México, assim como é o nosso Vargas. E ele chegou a ganhar, na época, o prêmio Lenin da Paz. Isso é muito engraçado, né? Porque existiu o Nobel, que é capitalista, e existiu o Lenin socialista. Ah, professor, ele é socialista? Claro que não. Ele é um nacionalista, tá? Esse é um cara que faz tudo para o Estado mexicano. Pode perceber que tudo isso aqui aqui, ó, pertence ao México, mas recebeu vários exilados. Por exemplo, eu conversei com vocês sobre o sequestro do embaixador Brick, americano aqui. Quando os militares tiveram que soltar os sequestradores, soltaram no México, graças a uma lei de anistia que foi criada pelo Cárdenas. Então é um presidente, assim, apaziguador e que consegue articular as classes sociais, assim como fez o senhor Getúlio Vargas. Mais mão pesada que ele, e mais importante pra gente, é esse cara chamado Juan Domingos Perón. Deixa eu dar um gole aqui, por favor. Vamos lá, pessoal. O Perón, cara, é uma figura amada e odiada pelos argentinos. É interessante como é que o peronismo ele divide corações dentro da Argentina. Tu vai em Buenos Aires, tem naquela praça central, tem a Casa Rosada, tem aquele passeio público, tem um obelisco e tem um edifício com um neon gigante da Evita cantando assim, bonitão mesmo e tal. E ao mesmo tempo, cara, a Argentina tá para colocar um anarco-capitalista no poder, nas eleições e tal. Não sei se vai acontecer, o Milesi, se eu não me engano o nome dele. Então a Argentina ela tem uma galera que odeia o resultado do peronismo, uma galera que fala que se não fosse o peronismo, a Argentina estava vendida. E aí vocês vão entender, porque o governo desse cara é muito parecido com o do Vargas. Inclusive governaram no mesmo tempo, tá vendo? O segundo governo Vargas é de 51 a 54, ele vai de 46 a 55. Então eles saem do poder praticamente juntos. E se davam bem porque possuíam características muito semelhantes. O Perón, cara, ele era militar e ele fazia parte de uma oficialidade, uma juventude, capitão, tenentes, alguns majores, galera que vai ali até os 40 anos no máximo. E ele fazia parte de uma liga católica, assim, uma galera de direita conservadora e que flertava muito com o fascismo. Inclusive o Perón chegou a viajar para a Itália, conheceu Mussolini, conheceu o sistema fascista e durante a Segunda Guerra Mundial o Perón e essa galera vão derrubar o poder. Então, ó, primeiro golpe de Estado da Argentina, vai contando. E aí estabeleceram uma ditadura com características fascistas, aquele modelinho bem Vargas mesmo, tá? O Perón na época não era o ditador, mas ele virou uma espécie de ministro do trabalho. E ali ele começa a fazer as medidas para o povo, especialmente para os trabalhadores urbanos, Vargas.
Ou seja, ele é um cara que tinha uma abertura e um contato muito grande com os sindicatos. Começou a ganhar popularidade, foi crescendo, 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 virou vice-presidente. E aí, cara, no auge da popularidade dele, a galera começa a falar que ele tá esquerdando demais, que ele tá muito próximo do sindicalismo e que isso é coisa de comunista, e ele foi preso. Quando ele foi preso, aí entra a esposa dele, a chamada Evita Peron. Evita, essa dama, ela teve uma infância muito, muito pobre, ela era toda de uma família bastarda. Quando o pai morreu, a família foi expulsa da cidade e tal, ela teve que ir para Buenos Aires, trabalhou como dona de casa, como doméstica, serviços gerais, e começou a trabalhar numa rádio de faxineira. E ficava encantada com a radionovela, com aquelas atrizes e tal, não sei o quê. E um dia uma atriz faltou, ela leu o texto da mulher, a pessoa gostou dela, começou a ganhar carreira, cantava bem, virou uma grande estrela da radionovela argentina. Casada com Perón, que era o pai dos pobres, digamos assim, né? Então Evita começa na rádio fazer campanha, ó, prenderam o homem que fez por vocês, só porque ele fez pelo trabalhador, os ricos, e aí, cara, ela fez um fuzuê. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a ditadura fascista ficou envergonhada, assim como Vargas. E aí as eleições foram convocadas, assim como no Brasil. Perón foi solto, lança a candidatura e adivinha, é eleito com mais de 55% dos votos. Começa então o governo de Perón, agora como presidente da Argentina. O que o Perón faz? Ele vai e coloca a Evita como ministra do Trabalho. Qual é o ministério que mais está conectado com os trabalhadores do que o Ministério do Trabalho? E aí a Evita vai dar continuidade a, meu irmão, férias remunerado, 13º, um terço de férias e descanso semanal, e blá, 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 blá. E a Evita ganha esse apelido, a mãe dos descamisados, porque como ela tinha uma origem humilde e era uma estrela de novela, o povo se afeiçoava muito à imagem dela. Enquanto isso, Perón faz um governo nacionalista. Então, meu irmão, é ferrovia do Estado, banco do Estado, petróleo do Estado, hidrelétrica do Estado, gás, telefone, tudo isso é feito por empresas estatais. Esse tipo de governo irrita quem? Aos Estados Unidos, pô. Os americanos, eles querem um Dutra. Entenderam a ideia? Rompeu relações com a União Soviética, fechou o Partido Comunista Brasileiro, comprou um monte de televisão nos Estados Unidos e o Brasil não tinha nem sinal de televisão. É isso que eles querem. Um governo que compre tudo. A Argentina não está comprando nada. E o Perón começa com esse papo de política terceirista. Antes até da Conferência de Bandung, que vai nascer o tal do conceito de terceiro mundo, o Perón já falava, olha, eu quero uma política externa independente. Eu não quero ficar colaborando com Stalin, nem quero ficar colaborando com Truman. Eu quero ser livre, se ligou? E esse papo na Guerra Fria simplesmente não cola, ainda mais dentro do hemisfério americano. Evita e Juan. E aí é o seguinte, ó, aumento de controle, ele começa a controlar mais os sindicatos, faz um monte de coisa pros trabalhadores. Em 49 aprova uma nova Constituição. Aí que começa a virar o problema. Porque quanto mais ele desagrada os Estados Unidos, e quanto mais ele faz para o trabalhador, ele começa a mexer com esses setores que são os mais perigosos de todos. Primeiro, os Estados Unidos, que são apoiados diretamente por quem? Pela burguesia e pelos militares. Burguesia e militar é a mesma coisa. A burguesia não quer pagar mais salário, a burguesia não quer dar mais direito, a burguesia ela quer uma aproximação maior com os Estados Unidos, ela quer flexibilidade para comprar o tênis da Nike, para poder ir para a Disney, e essa distribuição de renda não agrada a ela. Se ligaram? Então, começam os atentados. Explodiram um carro-bomba perto da saída do Palácio do Governo, atiraram no carro do Perón. Para cada vez que Perón sofre um atentado, ele revida
centralizando mais o poder. E aí ele começa a prender galera, começa a depor general, começa a fechar partido e começa a criar, de fato, um modelo fascista. Sabe por quê? Porque ele criou um partido. Adivinha qual é o nome do partido? Partido Peronista. Ele vence a reeleição, e aí ele vence, se eu não me engano, com mais de 60%, acho que mais de 70%, se eu não me engano, ou próximo de 70%, ou seja, uma vitória contundente, e começa o segundo mandato com força total, apoiado pelos populares. Como se já não bastasse irritar burguesia, militar, Estados Unidos, ele também vai irritar a igreja. Aí você fecha o círculo do conservadorismo. Se ligou? Por quê? Porque ele aprova a lei do divórcio. Era proibido o divórcio na Argentina. Ele e Evita foram lá e assinaram. Aí a igreja também começa a falar mal de Perón. O grande problema é o seguinte, pessoal. Se você fizer alguma coisa com Perón, a Evita, basta ela fazer assim, ó, estalar de dedos e o povo vai acabar com tudo. Evita adoece. E uma doença terminal. Ela vai desenvolver um câncer de útero, cara. Mano, a vigília que fizeram por conta de Evita foi muito bonito, assim. Galera, ia milhares de trabalhadores ficavam rezando embaixo da Casa Rosada, velando literalmente pela vida, pela alma de Evita. E foi num desses ambientes que ela chegou lá, mandou botar um monte de microfone, falou aos seus fãs, aos seus seguidores. Por favor, meu diretor. E vai cantar a célebre música que ela fez para o seu povo. Não chores por mim, Argentina. Lá, 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 lá. E todo mundo... Pô, aí a Madonna fez esse musical e aí ela canta em inglês, né? Don't cry for me, Argentina. E a galera, pô, aos prantos. Quando Evita morre, aí, meu amigo, não tem como sustentar. A morte de Evita, ela morreu no dia seguinte do golpe militar. No dia seguinte. Os militares odiavam tanto Evita que ela foi proibida de ser enterrada na Argentina, galera. Olha que bizarro. Tiveram que, como é que se fala? Embalsamar o corpo dela, que é mumificar mesmo, para não estragar. E ela vai acompanhar o Perón por 20 anos. Perón viajou o mundo inteiro por 20 anos com um caixão, literalmente. Segundo o golpe militar da Argentina, beleza? 20 anos se passaram. Finalmente a democracia volta e pode voltar Perón com a sua nova esposa, chamada Isabela, eleita como vice-presidenta e apelidada de Isabelita. Enterraram a Evita, amém. Perón concorre às eleições e junto com Isabelita ele vence. Primeiro ano de governo, quem morre? O Perón. Acho que de câncer de pulmão. Isabelita sozinha, no meio do caos. A gente está em 76, ela não dura nem um ano, coitada. E aí, Rafael Videla, chefe das Forças Armadas Argentinas, decreta estado de sítio e é o mesmo papo de sempre. Fecha o Congresso, suspende as eleições, fecha os partidos, persegue a UNE, partidos de esquerda, universidades e começa uma das ditaduras mais violentas da América Latina. Gente, a nossa ditadura, ela é brincadeira perto dos nossos vizinhos. É surreal. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil foram 8 mil entre mortos e desaparecidos. Alguns números falam menos, alguns um pouco mais, mas não passa de 9. Na Argentina, hoje nós temos mais de 26 mil confirmados. Porra, a Argentina é um país muito menor que o nosso. E uma ditadura que foi muito menos duradoura. E o que é pior, quando o Videla chegou para tentar fazer o milagre econômico argentino, que nós conseguimos, a abertura ao capital estrangeiro, tira as leis trabalhistas que o Perón fez, vem empréstimo, já está em 76, mano. A crise do petróleo foi em 73. Os juros já estão bem mais altos do que nós pegamos.
Então ele não consegue fazer um milagre, o que ele consegue fazer é só uma dívida. Os primeiros meses, aquele otimismo, porque o dólar chega com muita força, a inflação despenca, lei de segurança nacional, começa a fechar partido comunista, dá porrada em estudantes, prende geral, mata muita gente. E os argentinos tinham a ditadura argentina tinha uma maneira mais cruel, porque eles desapareciam com o corpo. Então, simplesmente, as famílias ficavam sem ninguém, mano. Desaparecia mesmo. Afundavam no mar. Ou enterrava em beco e tal, e não falava pra ninguém. Mas, rapidamente, a inflação volta, o desemprego volta. Então, assim, aquele milagre que os brasileiros pelo menos tiveram, a Argentina não teve, se ligou? E eles fizeram de tudo para manipular a opinião pública. A principal manipulação foi uma das Copas do Mundo mais roubadas, que é a Copa de 78 na Argentina. Ah, professor, você é daqueles que odeia argentino? Claro que não, são nossos vizinhos, irmãos, e respeito muito o futebol argentino, não tem como não respeitar. Mas, porra, peraí, né? Vamos lá. Primeiro, o Brasil tinha uma seleção absurda, que já era a base de 82. Aquela seleção que infelizmente fracassou, mas é Toninho Cerezo, Zico, Falcão, Serginho Chulapa, o Dinamite, Leandro, Júnior. Era uma coisa absurda, era uma seleção zaça, era a seleção campeã olímpica. E aí, mano, pô, jogo de oitava, de oitava, se eu não me engano, escanteio, Zicão, que nem era de fazer gol de cabeça, levantou a mão. Cerezo bateu o escanteio, o Zicão veio e... Tum! Golaço! Não foi gol. Falta de ataque? Não. Pênalti? Não. Impedimento? Não. Já acabou o jogo. Acabou o tempo. Quando ele viu que ia ser gol, ele... Mas beleza, o Brasil classificou. Numa chave tava lá a Alemanha, uma galera. E na outra, Brasil, Argentina, Áustria e Peru. Seleção peruana tinha feito uma primeira fase sensacional, fez mais de 6 gols, melhor geração do Peru. Brasil e Argentina jogaram, empataram, Peru e Áustria jogaram, no final das contas, era o seguinte, os 4 jogavam contra os 4, e do outro grupo também, saíam para fazer a final. Na última rodada, Brasil pegava a Áustria e a Argentina pegava o Peru. Qual é a ordem? Os dois entraram juntos em campo, para um não influenciar o outro. Quando entraram em campo, o que aconteceu no campo da Argentina? Acabou a luz. No campo do Brasil, luz normal. O Brasil jogou, meteu 3-1 na Áustria. Ou seja, quando acabou o jogo do Brasil, volta a luz no estádio da Argentina. Que coincidência. E aí a Argentina, por coincidência, sabe exatamente quanto que ela precisa fazer. Ela tinha ganhado o Peru de 6-0. 6-0. Quanto foi o jogo? 6-0, meus amigos. Vai lá no YouTube ver. O goleiro do Peru era argentino. O Videla saiu antes do jogo dentro do vestiário do Peru. Mano, ridículo. Quando os caras voltaram pro país, quando eles voltaram pro Peru, os torcedores foram receber eles no aeroporto com moeda na mão. Os jogadores passavam, eles gritavam, querem plata, erro de puta, tome plata, tipo assim, jogando moeda na cara dos caras, tá ligado? Tipo assim, vocês se venderam. E aí eles foram campeões, os argentinos esqueceram de tudo, normal, e aí começa o segundo governo, do Galtieri. E o Galtieri entra na década de 80. Passada a Copa do Mundo, meu irmão, volta a inflação, volta o desemprego, volta a violência, volta a pressão popular. O Brasil já tinha começado com as diretas, já estava marcado o fim da ditadura brasileira, e os militares argentinos resolveram fazer outra manipulação popular. Se não pode mais com futebol, dessa vez vai ser com a guerra. Olha que doideira. A Inglaterra dominava e ainda domina essa ilhazinha aqui, ó, são 2 ilhas, chamada pelos argentinos de Malvinas e pela Inglaterra de Falklands. A Inglaterra está lá, ó, há muitos anos. Os argentinos estão putos. Eu dou razão para os caras. Afinal, é igual falar que Noronha não é mais nossa. Acontece
que a Argentina e a Inglaterra nunca conseguiram chegar num acordo legal. E a Inglaterra sempre justifica da seguinte maneira. Eu pergunto para eles, vocês querem fazer parte da Argentina ou da Inglaterra? E os habitantes de lá sempre respondem, nós queremos fazer parte da Inglaterra. Porra! Vem cá, tu quer receber em euro ou em peso? Pô, meu irmão. Então, aí, cara, a Argentina não tá nem aí. Então os argentinos são bolados com isso. Volta e meia, algum presidente argentino faz alguma graça. Os argentinos invadiram, meu irmão. Invadiram as Malvinas. E botaram a bandeira. Las Malvinas son argentinas, las Malvinas son nuestras. E todo mundo... Eles acreditavam que a Inglaterra não fosse se importar muito, tá ligado? Eles acreditaram que, pô, fala sério. E outra coisa, se a Inglaterra quiser fazer alguma coisa, os Estados Unidos, que é nosso brother, vai ajudar. Eles só esqueceram que quem governava a Inglaterra era a Margaret Thatcher, apelidada de Iron Lady, a Dama de Ferro. Ou seja, ela estava sendo criticada pra cacete na Inglaterra, porque ela, meu irmão, privatizou um monte de coisa, sacaneou os carvoeiros, cara, tirou o leite da creche, da creche pública, e ela era odiada mesmo. E agora ela tem uma oportunidade para fazer o quê? Aumentar a popularidade. Pô, a Margaret Thatcher pediu ao parlamento a declaração de guerra, o parlamento falou, of course. O príncipe Harry, na verdade o príncipe Charles, o atual rei, vai no porta-avião inglês, o Invincible, e a Margaret Thatcher chega na imprensa e fala, em 3 semanas estarei tomando chá nas Falklands. 3 semanas depois, onde é que a mulher estava? Tomando chá nas Falklands. Aqui, ó. Pô, coitados, os argentinos não tinham a menor condição, mano. Olha lá, ela lá. Nas Malvinas, a mulher foi lá, tipo assim, ó, quem falou que vocês iam levar e não levaram. Esse foi o fim definitivo da ditadura argentina. Criaram lá o Muro da Vergonha. E aí, cara, os militares aprovaram uma lei de anistia, tipo, ó, perdoa geral, não sei o que lá, igual aconteceu no Brasil. Só que em 85, e aí eu indico muito pra vocês, um filme da Prime chamado 1985, começa o jurídico, né, a Suprema Corte Argentina, a investigar os crimes militares e, mano, eles conseguiram, cara. Foram pegando todo mundo, sob ameaça, julgaram geral. E, ó, Galtieri, Videla, prisão perpétua. O Videla ficou na cadeia até morrer. Ele morreu em 2013, se eu não me engano. E no final da vida ele começou a entregar onde é que estavam enterrados os mortos, não sei o quê. Sinistro. Pior que ele é um cara chamado Pinochet. Isso aqui é o movimento das Mães da Praça de Maio. Isso aqui é um movimento que existe até hoje. Muito cruel, porque mostra a quantidade de desaparecidos. São as mães que colocavam a foto dos seus filhos, pedindo para serem reconhecidos os seus filhos, ou os netos. Muitos bebês dos presos eram entregues a jovens militares, cara. Então, milhares de bebês foram criados por casais que não eram seus descendentes sanguíneos, tá ligado? E até pouco tempo atrás ainda descobriram os últimos bebês das mães da Praça de Maio e também das abuelas da Praça de Maio. Também tem um filme muito bom sobre isso. É um momento muito triste. E aí vamos falar do Chile, pessoal, pra gente finalizar. Salvador Allende, esse senhorzinho aqui, depois de 3 tentativas, finalmente ele consegue chegar ao poder do Chile. Por favor, tia. Galera, o Allende, ele era oficialmente socialista e ele assume um Chile totalmente polarizado num ano terrível, né, cara? O ano de 73, que é o ano da crise internacional do petróleo. Então, cara, a sociedade popular tá sedenta por lei trabalhista, por terra, por emprego, por redução de salário, por melhorias sociais. E a burguesia tá, meu irmão, apregoada aos seus bens, ao seu dinheiro, e não quer, de nenhuma forma, um governo que distribua essa renda. Então o Allende, ele assume um país
sentado em pólvora. E ele não vai decepcionar os eleitores. Então, ele chama a sua experiência socialista de a via chilena. E ele começa, congela preço e aumenta o salário. Isso já irrita a burguesia. Pega as empresas mineradoras americanas e nacionaliza. Apresenta um sistema de reforma agrária. E ali, cara, a esquerda chilena pira, fala, pô, o Allende é o cara, agora a gente vai ter um governo de distribuição de renda, agora a gente vai ter um governo de justiça social e tal. Mas o Allende, cara, eu acho que ele estava com um pouco de pressa. E ele também não teve os devidos cuidados. Por exemplo, ele acabou recebendo a visita do Fidel Castro. Mano, o Fidel Castro, ele tinha saído de Cuba pouquíssimas vezes na vida, porque ninguém recebe o cara. Ele é um dos grandes símbolos do socialismo. E ele recebeu o Fidel, viajou com o Fidel pelo país inteiro. O Fidel deu pro Allende uma Kalashnikov, mano. Uma AK-47. Uma arma soviética. Então, os Estados Unidos piraram com o Allende. Falou, esse cara é um comunista mesmo. E vão fazer com o Chile a mesma coisa que acontece com Cuba. Embargo, sanção econômica. Aí ferrou. Começa a faltar tudo no Chile também, entendeu a ideia? Para piorar a situação, a burguesia... Acontece um negócio no Chile que eu nunca vi na minha vida. A burguesia manda fechar suas próprias fábricas. É sério. Para quê? Para faltar produto e gerar desordem. Porque ela quer a desordem para que os militares possam intervir. A burguesia está implorando uma intervenção militar. Os sindicatos, quando perceberam a intenção da burguesia, invadiram as fábricas e fizeram a fábrica trabalhar. Nunca vi. É uma greve do avesso, tá ligado? É uma greve ao contrário. Então olha a situação do Chile, cara. A gente tem trabalhador invadindo fábrica para trabalhar, burguês que tá queimando dinheiro, Fidel Castro sai de Cuba, Estados Unidos... Mano, isso não podia terminar bem. E aí o Allende, no auge das ameaças que estavam acontecendo, faz um discurso famoso dizendo: solamente me quedaré de la moneda crivando-me de balazos. Somente saio de la moneda debaixo de bala. E aí, Augusto Pinochet, o seu ministro da guerra, nomeado pelo Allende, homem de confiança, vai matar o Allende. O Allende, ele tinha como é que se fala? Livro de cabeceira, uma biografia do Vargas. Ele admirava muito o Vargas e muita coragem do Vargas. E, de certa maneira, acabou tendo o mesmo fim, porque ele não deu um tiro contra o próprio peito, mas ao negar sair do Palácio La Moneda, essa aqui é a última foto do Allende vivo, o Pinochet deu a ordem de bombardeio, cara. Foi bombardeio aéreo. 2 caças sobrevoaram La Moneda e mataram todo mundo lá dentro, inclusive o presidente Allende. Surreal. Começa, então, a mais truculenta, violenta, sanguinária e cínica ditadura militar da América Latina. Augusto Pinochet, cara, ele é um cara que não tinha medo nem receio de falar nada pra ninguém. 2 coisas importantes para vocês entenderem o governo do Pinochet. Técnicas, tá? Se tem questão que fala sobre Pinochet, ou vai cobrar a repressão. Então você tem vamos lá, proporcionalmente. O Brasil matou 10 mil. A Argentina 30 mil. O Chile foi 60. 60 mil. Um país, tudo bem, comprido a beça, mas estreito pra cacete. Não é um país populoso. Cara, até hoje, a galera acha cemitérios clandestinos no cemitério do Atacama, cara. Até hoje, sempre acha. E acha assim, 100, 150. Foi uma carnificina. Por outro lado, não é um milagre econômico, mas foi o maior projeto neoliberal implementado na América. Quando você faz o neoliberalismo total, tipo assim, o Estado não é mais responsável por porra nenhuma, desde a saúde até a educação, desde o transporte até a sua aposentadoria, você vai ter resultados diversos. Então, por exemplo, o Chile ele é uma referência
na América em transporte ferroviário subterrâneo, ou seja, metrô. As estações do Chile, o metrô do Chile é uma referência mundial. Então tu fala, caramba, que maneiro. Então o transporte funcionou, apesar de caro. Agora, por outro lado, a Previdência do Chile está gerando um número muito grande de suicídio de idosos. Como é que a gente se aposenta, pessoal? A gente paga um dinheiro para o governo todo mês. E no final, esse dinheiro volta para a gente, claro que não de maneira 100%, nunca, né? Mas através de um salário percentual que a gente vai levar até a morte. No Chile, não é mais o governo que colhe esse dinheiro. São bancos privados. Mano, banco privado, cara, é pior que telefonia. Ele vai te descontando qualquer coisa, vai te botar multa, imposto pra cá, multa pra lá, taxa pra cá. No final, o cara que ganhava 6 mil reais aposenta com 1.000. E não tem como tirar. E aí a previdência privada é banco privado, não tá nem aí pro Estado. Não tem como você fazer nada. Então o cara se vê pobre, miserável. O Chile, cara, não é à toa que de todos os países da América Latina, pô, ele passou por várias revoluções. 2019, o ano do Mengão, eu e o Leandrinho compramos passagem pro Chile. Afinal ia ser lá. E aí, meu irmão, teve a revolução e aí foi pra Lima. No final deu tudo certo pro Mengão. Mas o Chile hoje tem um presidente de 36 anos, o Boric, fez uma nova constituição no passado, até com uma assembleia com maioria de participação feminina, porque é um país traumatizado. O Pinochet matou muito. E esse governo neoliberal, que em alguns setores contribuiu, como a telefonia e o transporte, por outros setores, como educação, saúde e previdência, o chileno está sempre asfixiado, ele está sempre muito pobre, porque ele não consegue esse enriquecimento, porque o Estado não favorece ele em absolutamente nada. Essa coisa que a gente tem aqui, pô, de ter um hospital público, não funciona bem, mas tem, meu irmão, e salva a vida todo dia, entendeu? Lá não existe isso. Então é igual nos Estados Unidos. Você vai, pô, quebrou um braço, meu irmão, você vai deixar $2.000 lá. Ou você tem um plano de saúde extremamente caro. Gente que não vivemos por esse processo de venda total da saúde, a gente sabe como é que é caro no Brasil. E o Pinochet, ele é o grande coordenador da chamada Operação Condor, que é uma ligação entre todas as ditaduras para matar os opositores uma das outras em onde quer que elas estejam. Foi aí que Orlando Tellier foi morto em Miami, com o apoio dos Estados Unidos. João Goulart estava na Argentina, morreu na ditadura argentina. Começa um mata-mata dos opositores para espremer ainda mais essa repressão. Uma vez uma jornalista chegou pro Pinochet e perguntou assim, seu presidente, ontem um coveiro desenterrou um caixão com 2 cadáveres. O senhor queria saber o que o senhor tem a dizer sobre isso? E ele respondeu, nossa, uma baita economia. Na cara da jornalista. Até hoje, o Estádio Nacional do Chile de futebol tem uma parte que virou um memorial. Embaixo de uma arquibancada, eles guardavam e torturavam prisioneiros políticos. E aí teve um Chile e Argentina, ou Equador, não lembro, estádio lotado. E só aquela parte onde ficava a tortura da arquibancada, ficava embaixo, ficou sem ninguém, com 4 soldados lá parados. O jogo rolando, lateral direito chamado Caselli, meteu um golaço. Saiu correndo igual um doido, cortou o campo inteiro, chegou na cara da arquibancada vazia e começou a comemorar para ninguém. Ninguém entendeu nada. Um jornalista escreveu no dia seguinte, naquele gol, somente eu e Caselli sabíamos, ele comemorava aos que caíam. Ou seja, ele estava tentando denunciar o que estava acontecendo. Depois a seleção chilena foi fazer uma turnê na Europa e o Pinochet foi apertar a mão da galera. Quando chegou na mão do Caselli, ele botou a mão para trás. Viajou para a Europa. Quando ele voltou, sabe o que ele soube? Que a mãe dele tinha morrido num assalto. Esse é o Pinochet. A ditadura de Pinochet só vai acabar em 89. Por quê? Que é o fim da Guerra Fria. Então, quando acaba a Guerra Fria, o tio Sam fala, Pinochet, já foi.
E o Pinochet fala, ok. Aí ele convoca eleições, mas antes se autoproclamou senador vitalício, então ele nunca mais podia largar o Senado, e só vai sair do Chile em 2002, se eu não me engano, porque ele estava muito mal de saúde, foi para a Inglaterra, e aí prenderam ele na Inglaterra. Por quê? A Espanha era bolada com Pinochet, porque quando acabou a ditadura do Franco, lembra do Franco? O mesmo Franco que ajudou Hitler lá atrás, vai governar até 74, até 76. E ele morreu. Os franquistas fugiram para onde? Para o Chile. O Pinochet protegeu esses caras. Aí prenderam ele, julgaram ele. Esse aqui é o Figueiredo Videla. Quebraram como é que se fala? O sigilo bancário. Pinochet tinha 350 milhões de dólares. Que salário é esse, presidente? Mas já estava tarde demais, o velho estava quase morrendo, e a verdade é que nunca pagou pelos crimes cometidos. Valeu, galera! Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.